nesta equação, aliás, nestas duas equações diferenciais que a questão, especialmente agora aqui, olhando aqui para esta primeira, tu, se reparares, no vídeo anterior tivemos a estudar equações diferenciais, que era y', não era? Mais um pxy, não é? Igual a um qx. E estas equações assim, como aqui estão escritas, assim tal e qual. Isto são equações diferenciais, percebes, lineares, de primeira ordem e primeiro grau. Estão-me a fazer entender? E integram-se muito facilmente, fazendo isto. Y é levantado ao integral de px dx, isto há de ser igual ao integral de levantado ao integral de px dx, vezes o qx, não é? Dx, mais uma constante k, com k a pertencer a r. Estás a seguir, não estás? Ora bem, se reparares, esta equação que aqui te é dada, que é y' mais 1 sobre x y igual a um x y ao quadrado, é muito semelhante, né, a esta que aqui está. É ou não é? Tem y', tudo bem. Tem um px, está aqui. Simplesmente no segundo membro, estão-me a fazer entender? Não te aparece um polinómio em x. Aparece-te em x vezes um y ao quadrado. Estão-me a fazer entender ou não? É? Sim. É só um indivíduo olhar aqui para o segundo membro. Estás a seguir? Se for apenas um polinómio em x, e nesta forma, é uma equação diferencial, percebes? Linear de primeira ordem e primeiro grau. Se for deste género, y' mais um pxy igual a um qx y levantado a n, esta equação diferencial já deixou de ser. Estão-me a fazer entender ou não? Deixou de ser uma equação diferencial de primeira ordem e primeiro grau. E esta que aqui está é que se chama uma equação de Bernoulli. Estás a perceber? Bernoulli. E estas equações de Bernoulli consegue-se facilmente transformá-las, estás a ver, através de uma mudança de variável, em equações diferenciais de primeira ordem e primeiro grau, lineares, percebes ou não? A questão é, como é que isso se faz? Só. Não é? Então, eu, na vez de estar aqui com coisas, vou pegar na equação diferencial e vou integrá-la. É y' e vou dar, quer dizer, um método geral, mais 1 sobre x, y igual xy quadrado. Tu vais olhar muito, vais-te fixar aqui no segundo membro e vais correr com este y ao quadrado daqui. Eu acho que é fácil. É só multiplicar toda a equação diferencial por y levantado a menos 2. Penso eu. Não é? Se fizeres isso, vais ficar com y levantado a menos 2, y', ficas ou não? Mais 1 sobre x, y levantado menos 2 mais 1 dá menos 1, certo? Estás a seguir, não estás? Igual a x apenas. Fazes sempre isto. E quando fizeres isto, chegas aqui e fazes um stop. Paras, estás a ver? Stop. E então aqui agora que está o interesse. O que tu vais fazer é precisamente esta mudança de variável. Y menos 1, sempre aqui. Onde está o px. Estás a perceber? Onde está aqui o px? Estão a fazer entender ou não? Sim. Sempre, sempre. Onde está ali o px, pegas, portanto, em y levantado a menos 1 e fazes isto igual a um v. A um v, a um z, o que quiseres. Estás a seguir? Onde eu estou a supor que este v é uma função de x. E agora, calmamente, derivas membro a membro o que é que está. Estás a perceber? Isto aqui, esta igualdade, derivas membro a membro, em ordem a x. Em ordem a x.
vocês ficam um bocado atrapalhados, porque depois não têm o y, estão habituados a ter expressões analíticas. Tens que pensar que este y é uma função de x e este v é uma função de x. Tens que pensar que a derivada de v é v', acabou. Tens que pensar que a derivada de y é y', acabou a história. Não é nada, é uma função de x. A derivada é y', porque se não fosse uma função de x, a derivada era zero. Pois. Está tudo bem daqui, não é? Portanto, a derivares isto, vais ficar, segues a regra da potência, não é? É fácil, menos 1. Y levantado a menos 1, certo? Dá menos 2, dá ou não dá? Dá. Vezes a derivada de y, não é assim que derivas uma? Sim. Que é y'. É ou não é? Estás a seguir, não é? Isto há de ser igual a 0, não, porque v é uma derivada de x. Há de ser igual a um v'. Pois. Estás a seguir, não é? Tudo bem até aqui. Acho que não há grande dificuldade. Não. Não foi confuso, mas... Não é assim muito confuso. Agora repara. Eu disse-te aqui para fazeres um stop. Deixa estar a equação como está, que está bem. Então repara que tens aqui uma coisa. Isto que aqui está, estás a ver? De certa forma está aqui. É que está mesmo. Quer dizer, o y levantado a menos 2, y' é igual a menos v'. Venha lá quem vier. É verdade ou não? Então tu agora só tens é que pegar nestes dados que tens, ires à equação diferencial e vai substituires. É evidente que isto vai se transformar em menos v', não é? Estás a seguir? Mais 1 sobre x, não é? O y levantado a menos 1 é v. Certo? Igual a x, não é? Estás a seguir, não estás? E agora o que tu obtiveste, eu não gosto deste menos aqui. Vais multiplicar tudo por menos e vais obter v' menos 1 sobre x v igual a menos x, não é? Eu penso que vocês estão muito habituados aos y e aos x e essas coisas. Repara, quando tens y' mais um px y, não é? Igual a um qx, não é? Isto é uma equação diferencial, estás a ver? Linear, de primeira ordem e primeiro grau, é ou não é? E agora já utilizamos isso. Linear, estão a fazer entender, não é? E então agora aqui a coisa torna-se fácil, porque agora tu aqui é só integrares, não é? E ficas com v, não é? Porque no outro ficavas com y, não é? Ficas com v é levantado ao integral, não é? De menos 1 sobre x dx, certo? Sim. Igual ao integral de e levantado ao integral de menos 1 sobre x dx, não é? Vezes o que é x, não é? Que neste caso é menos x. Então coloca aqui o menos. Coloca aqui o x dx mais um k, não é? Onde este k pertence a r. Tudo bem. Mas agora tu sabes uma coisa. É que o integral de menos 1 sobre x está de ser v é levantado a menos logaritmo de x, não é? Ou seja, logaritmo de 1 sobre x. Acho que não há grande confusão em adiantar este passo. Certo? Não. Ali não é ln de x. Seria, este menos saltaria para trás, não era? 1 sobre x dx. Isto ficar-te-ia menos ln de x, não era assim? Sim. Mas depois, por as propriedades dos logaritmos, não é? Sim. Isto ficava-te logaritmo de x levantado a menos 1. Então isto dá precisamente menos, não é? Aqui ficas com L levantado ao ln de 1 sobre x, não é? Estás a seguir. Vezes x dx, não é? Mais k, não é? A coisa agora está-se a tornar simples. Porque tens aqui uma composta de uma exponencial com o logaritmo, não é? Quer dizer, esta faz, esta desfaz, ficas na mesma que
tens, deixa lá, também não queres ser rica, não é? Isto lá está. V 1 sobre X, não é? Igual a menos, aqui ficas outra vez com, é que isto faz de cabeça, 1 sobre X vezes X, por amor de Deus, não é? Yeah, não. Dá 1, mas o integral de 1 dá X. Yeah. Então posso já o cálculo, Sim, colocar aqui menos X, mais um K, não é? K a pertencer a R. Isto está feito, porque agora tu muito facilmente vais buscar o V. O V fizemos igual a quê? O V é igual a Y levantado a menos 1, não é? O V foi logo aqui. Substituir. Então ficas com 1 sobre Y, não é? Porque Ok. sabes que o Sim, sei. é a mesma coisa, 1 sobre Y, 1 sobre X, não é? Há de ser igual a menos X mais K, com K a pertencer a R. Isto é uma solução da equação diferencial dada. Achas que isto é difícil? Aqueles V's antigos não dá para nada. Isto não é difícil, pois não. Acho eu. Acho eu que isto não é difícil, não é? Estás a seguir, não estás? Estou. Esta aqui que está. Acho que era bom talvez tentares em casa, não é? Isto em condições iniciais. Talvez também se consiga fazer isto com a transformada Laplace, que é um bocado complicado, porque tem aqui, quer dizer, variáveis, mas consegue-se. Mas o objetivo não é esse, acho eu. É tu conseguires integrar isto e depois a condição é y de 1 igual a 1 meio, quer dizer. Mas eu posso resolver isso como tu resolverias. Exato, como eu resolvi isto. E depois no fim pegas, substituis o y e quer dizer, determinas facilmente a constante. Ok. E na vez de ficares com uma família, digamos, de curvas, né? Ficas apenas com uma curva. Estão a fazer entender, não estão? Ok.